Bom, aqui ó, o, o BR EXD2C-T3, hoje os equipamentos estão vindo até com proteção IP aqui na frente. E como que define cada um desses aqui, né? A definição deles é assim, ó. O EX significa que ele é um equipamento contra explosão, então já é utilizado para atmosfera explosiva, ele vem com essa marcaçãozinha EX aqui ou assim. O D, o D é o tipo de proteção que a pessoa vai escolher na hora de comprar o equipamento, ou o projetista, ou quem vai definir qual equipamento que vai lá. Então, esse D é o tipo de proteção que existe uma tabela, né? Proteção D, por exemplo. O que é uma proteção D? Proteção D significa que as partes que possuem que podem causar ignição ou explosão, alguma coisa nesse sentido, o invólucro dele é tão forte que essa explosão vai ficar dentro do equipamento, né? O proteção EX, vou dar um outro exemplo de um outro equipamento aqui, proteção EX I, que é muito utilizado, que é o equipamento intrínseco, né? Que muita gente conhece. Lembrando que equipamento intrínseco é contra explosão, mas nem todo equipamento contra explosão é intrínseco. Intrínseco é um tipo de proteção. O que significa o equipamento intrínseco? Que o circuito dele em operação não possui energia suficiente para mover centelha de aquecimento. Ou seja, o equipamento intrínseco não causa centelha para a explosão. Existe algum, por exemplo, o D, por exemplo, que é o mais utilizado em usina, ele pode gerar centelha, mas a centelha vai ficar dentro do equipamento, certo? Então, o tipo de proteção, que é o que vem depois do EX, que é aqui, ó, pode ser tanto D, quanto E, quanto N, I, Q, O. Então, isso tudo tabela e vai de acordo com o projeto. Tá? Então, o D aqui, hoje a gente utiliza mais na usina, mais o D e o I, né? O D que é uma proteção aumentada e o I que é um intrínseco, né? Que a gente fala. Então, as ferramentas também são intrínsecas. Outra observação, quando ele é I ou ferramenta, vou usar um martelo e uma chave intrínseca. Junto com o equipamento intrínseco, eu tenho que fazer uso de vaselina. Então, é obrigatório também usar, junto com a ferramenta intrínseca, também a vaselina. Não, um não substitui o outro, certo? Depois, nós temos aqui ó, o grupo 2C. O que é o grupo 2C? É o grupo químico, né? Então, por exemplo, qual que é o produto que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com álcool. Então, álcool é 2A, né? Ou o etileno 2B, né? Eu posso estar trabalhando com 2B também, ok? Então, você vem na tabela aqui, ó, vem nessa tabela e vai definir, né? O tipo de substância é o que vai definir esse grupo. Então, eu não posso montar um equipamento EX na destilaria, é o mesmo do milho? Não pode. Ele é outro equipamento. Classe de temperatura, também tem uma tabelinha. A classe de temperatura é a temperatura que a sua substância vai trabalhar. Então, por exemplo, qual que é o ponto de fulgor do etanol? O ponto de fulgor do etanol é 300 graus, 363. Então eu venho aqui na tabela, ó, 363. Eu tenho que trabalhar com equipamento que seja pelo menos T3. Por que T3? Porque a temperatura principal vai ser 200. Se eu trabalhar com um equipamento T2, eu vou trabalhando muito próximo do etanol pegar fogo. Então esse equipamento que recebe a certificação T2, ele pode chegar até 300 graus. Então, eu tenho que trabalhar com T2, T3 na usina, por quê? Porque 200 graus eu vou trabalhar com a faixa de tolerância, beleza, né? Que está aqui, ó. Então, hoje os equipamentos da usina recebem essa T3 aí, né? E dentro dessas especificações também que eu passei para vocês aqui, ó, do EX, existe o grau de proteção também, ó. EXD, ele é GB, MB. Aí você vem aqui na tabelinha também, ó, GB, né? Ele tem uma tabelinha, GB-MB, ó, equipamento com nível de proteção alto, e aí assim por diante. Então é tudo tabelado, ó, GB, 1, zona, qual que é a zona que eu posso montar o equipamento? Zona 1,
E o que é o zoneamento? Né? Zoneamento está aqui também. Ó. Zona 0 é a atmosfera explosiva, gás, vapor, neva presente, frequentemente contínua por longos períodos. Zona 2, atmosfera explosiva, né? Então, assim, os equipamentos também são definidos de acordo com a sua zona, né? Então, a zona 1 é frequente contínua, a zona 2 é ocasionalmente normal, né? Então, e qual que é a diferença de zona 20, 21, 22? Segue a mesma regra lá, só que essa aqui, 20, 21, 22, é para poeiras e fibras combustíveis, ou seja, essa aqui a gente usa para a planta da usina do álcool toda, da parte de álcool toda da cana, e essa aqui a gente usa ali para armazenagem de grãos, né, do milho, ok? E depois a gente tem a proteção, por último, a proteção IP. O que é a proteção IP? Né? A proteção IP hoje ela fala do que para a gente? Ela fala do nível de proteção para poeira, que é o 6, e para líquido, que é o 5. Na realidade, o primeiro número, quanto mais próximo do 9, mais proteção tem para pó. E o segundo número, quanto mais próximo do 9, mais proteção tem para líquido. Então fica assim, ó. No geral, tudo tabelado, tudo tem tabelinha, né? Eu tenho que ir lá nas tabelinhas e procurar. Esse aqui é um material que tem todas as tabelinhas aí. E o EX é contra explosão, o D é o tipo de proteção que eu vou escolher, se ele é imerso em óleo, se ele é areia, se ele é proteção aumentada, se ele é intrínseco e assim por diante. O grupo de gás, que é o grupo aqui, na realidade é o grupo químico. Qual o produto que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com etanol, então posso utilizar 2B e 2A. E depois vem temperatura, tá aqui, e depois